Ah, um recado que aconteceu com outra turma, não saiam antes de eu anunciar a chamada, tá bom? Por favor, porque senão vão levar falta. Beleza? Vocês estão vendo a telinha aí do meu personagem, né? Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de química, de físico-química. Espero que tenha ficado bastante claro a parte de matéria. Se tiverem alguma dúvida, já disse, usem e abusem dos tutores e dos fóruns lá do AVA. Porque se tiver dúvida lá, eu também posso responder, certo? O tutor também pode. A professora Nayara é muito boa. E usem ela lá. Ela vai estar, se eu não me engano, ela colocou os horários dela lá. Ela vai estar disponível 3 dias por semana. Quase a tarde toda. Então, meu irmão, só se vocês não quiserem mesmo. Certo? Então, oi. Viu aí? Tirei a barba. A gente vai estudar espectros atômicos e radiação. Fala nada. Não, vocês estão vendo que o lockdown teve que tirar a barba. Tô nem aí. Certo? Comprou um anti-light, ele foi sair de casa, botou a máscara, deu certo. E aí, vamos começar por onde? Vamos começar a falar sobre o quê? Espectros atômicos e radiação. Beleza? Primeiro, a gente vai falar um pouco sobre o que é radiação eletromagnética. É tipo aquela radiação de Chernobyl? Não. Radiação eletromagnética, pessoal. Primeiro, cuidado. Sempre que vocês ouvirem falar de radiação, não vão se assustando. Ah, peraí que eu acho que eu sei porque que o áudio está estourado. Tem uma ideia aqui, peraí. Não. Isso não tem nada a ver. O áudio está muito ruim de vocês, porque eu estou vendo aqui a minha caixinha, ela está mexendo muito. Então quer dizer que tá saindo muito microfone. Então, aqui o áudio tá de boa. Então pronto. Então vou continuar. Beleza. Não é radiação de Chernobyl. Então cuidado, radiação, a luz é uma radiação. O calor que você sente no fogo é radiação, certo? Então não necessariamente tudo que é radiação é aquela radiação de Chernobyl, da bomba atômica, beleza? Não é aquela radiação de produtos radioativos, certo? Por exemplo, raio-x é radiação ultravioleta, você fala a radiação ultravioleta. Então, eu estou falando desse tipo de radiação aqui, ó. Ondas eletromagnéticas são uma junção do campo magnético com o campo elétrico, podendo se transportar no vácuo. Para ficar mais claro, olhem para isso aqui, ó. Nós temos aqui o que eu chamo de onda mecânica e aqui o que eu chamo de onda eletromagnética, que está em inglês, mas eu sei que vocês são alunos FVJ, então vocês sabem que isso aqui significa onda de luz, certo? Ó, light é luz e o wave é onda. E aqui é mechanical wave, que é onda mecânica, beleza? Qual é a diferença dessas duas ondas? Essa onda aqui, você está vendo? Ó, ela só tem uma fase, uma direção, uma componente, certo? E essa aqui tem duas, ó. Tem essa azul, que é o campo magnético, sotaque britânico. Sim, meu filho tá por fora. E eu não fiz curso. Foi só lendo mangá. E você tem essa ondinha em vermelho. Qual a diferença dessas duas ondas aqui? Quem quiser dar um grito aí agora, vocês estão vendo esse tipo de onda. Ó. A onda mecânica, a onda sonora é uma onda mecânica. Beleza? Ela é uma onda que necessita de um meio para se propagar. Como assim, professor? Um meio? Precisa que eu tenha matéria para que a onda se propague pela matéria. Se eu tiver num ponto de vácuo, ela não se propaga. É por isso que eu não consigo falar no espaço. Quer dizer, falar eu consigo, mas não sai som. Eu não consigo transmitir o som. Beleza? Eu estou conversando com vocês agora. Vocês estão ouvindo que tipo de onda? A mecânica ou a eletromagnética? Me digam aí. Eletromagnética. Vocês estão ouvindo a mecânica, mas ela chega por vocês por causa da eletromagnética. Porque o nosso ouvido ele pega a mecânica, ele não pega a eletromagnética. Eu estou que converter, entendeu? É tanto que se você tirar o fonezinho do seu ouvido, você vai ouvir o barulho. O som que você está ouvindo é mecânica, mas para que eu fale aqui onde eu estou e chegue até você, ela é convertida em ondas eletromagnéticas. Beleza? Então, a onda mecânica, ela tem somente uma componente. Elas não precisam elas precisam de um meio para propagação. Beleza? Enquanto que as ondas eletromagnéticas possuem duas componentes, podendo se propagar no vácuo. Você está vendo que essa onda aqui,
essa eletromagnética, ela usa, ela tem a parte vermelha é o componente elétrico e a parte azul é o componente magnético, por isso que eu chamo de onda eletromagnética. O massa disso aqui é, por exemplo, se você olhar para o céu agora, você vai ver estrelas, você vai ver a luz das estrelas. Essa luz está sendo emitida lá na estrela e está chegando em você. Está chegando por meio de quê? De ondas eletromagnéticas que podem se propagar no vácuo. Beleza? Não sei se vocês já ouviram falar, mas isso eu acho massa, que o céu é a janela... Se olhar para o céu, você está vendo uma janela do passado, né? Vocês já ouviram falar disso? Uma curiosidade bacana. Por quê, professor Vicente Monteiro? Sim, sim. Já. Por quê? Para quem nunca ouviu falar. Porque se você pegar o Sol, só o Sol, ele está a alguns anos-luz de distância. Eu não. Viu, Nicolas? Tipo, o Sol ele está a alguns anos-luz de distância. O que é um ano-luz? É a distância, é o tempo que a luz demora para percorrer. Perdão, é o tempo que a luz percorre um ano. Ou seja, se o Sol... não é esse valor, mas vou chutar que o Sol está um ano-luz da Terra, é muito mais que isso, um ano-luz, quer dizer que a luz que saiu do Sol demora um ano para chegar aqui. Ou seja, tu está na praia pegando uma cor, pegando ali um bronze, aquela radiação que está chegando em você, saiu do Sol, está com um ano já. Deu para sacar aí o lance? Então tudo que você vê de estrela no céu, aqui em Russas é por mês. Talvez. Talvez é mais rápida para Russas. Sedex. Viu, galera? Mas é isso. Tranquilo? O que eu quero que vocês tirem daqui? A onda mecânica, ela se propaga, precisa do meu propagação, e a onda eletromagnética, ela se propaga no vácuo. Exatamente, Vicente. Na verdade, a grande maioria já não existe mais. A grande maioria já não existe mais. Beleza. Beleza. Mas qual a importância dessas ondas? Homem, da sua visão, até esquentar comida, nós usamos radiação eletromagnética. Certo? A gente só enxerga por causa desse tipo de radiação. A gente só consegue usar o micro-ondas para esquentar comida por causa da radiação eletromagnética. Olha para cá, ó. Esse quadrozinho aqui, ele mostra que eu tenho quem? O raio-x, lâmpadas solares, lâmpadas de aquecimento, forno micro-ondas, televisão, celular, rádio, FM, rádio AM. Tudo é ondas eletromagnéticas. É o que eu tenho aqui, ó, os comprimentos de onda, certas frequências com que isso vibra. E esse pedacinho aqui é o visível, ó. É onde eu enxergo as cores, que é esse blocozinho aqui de baixo. Ó. Ou seja, ó, eu enxergo do azul, que tem esse comprimento de onda, até o vermelho, que tem esse comprimento de onda aqui de 700. Eu só enxergo nessa faixa de cores aqui. Beleza? Então, quer dizer, professor, que se eu tiver uma radiação que seja, por exemplo, os 300 nanômetros, comprimento de onda de 300, eu não vou enxergar? Exatamente, você não vai enxergar. Certo? Quer dizer, professor, que se eu pegar um negócio a 800 nanômetros, eu não vou enxergar? Não, você não vai enxergar. Beleza? Tipo aqueles óculos de visão noturna. Não, minto, aqueles óculos de infravermelho. Você já ouviu falar disso? O super-homem, ele tinha visão infravermelho. Certo? O que é a visão infravermelha? Você usa um equipamento que capte essa região aqui, ó. Aí você está num negócio todo escuro, no breu. E essa região aqui é basicamente calor. Certo? Aí você bota um óculos que percebe essa região. Aí você consegue enxergar algo que alguém não está enxergando. Porque você está observando coisas nessa região aqui a partir de um óculos. Professor, oi. Você já viu aquelas câmeras termais, ou câmera termal? Câmera termal seria o quê? Por exemplo, ela capta toda essa tabela sim. De cor aí. Câmera, beleza, entendi câmera. Não, câmera sim. Pronto, o que acontece naquela câmera é justamente isso que o senhor está falando. Uhum. Ela pega por temperatura, não é isso que está falando? Temperatura. Ó, peraí. Tá falando grego, professor. Comprimento de onda, frequência de onda. Que diabo é isso? Foi mal. Esqueci de falar sobre isso.
mas é tranquilo. O que é um comprimento de onda e frequência? O comprimento de onda ou lambda é a distância entre duas cristas ou dois vales de uma onda sucessiva. Como assim, professor? Tá aqui, ó. Uma onda, lembra daquela onda mecânica que está se mexendo, certo? Tá aqui, ó. Uma onda tem esse movimento aqui. Se você, professor, eu nunca vi uma onda na minha vida. Pega uma corda, amarre na parede e fique sacudindo a corda. Você vai ver um monte de onda que está sendo formada. Aquilo é uma onda, certo? Então pronto, você consegue ter uma ideia do que é uma onda. O que é o comprimento de onda? É a distância entre duas cristas, que são dois topos da onda, ou dois vales, que são dois fundos da onda. É o mesmo comprimento de onda. Beleza? E a frequência? Frequência é o número de ondas que passam por um determinado ponto em um segundo. A gente chama isso de hertz. Se eu olhar para cá, ó, você está vendo que a onda está se propagando aqui? Nesse espaço, essa onda aqui mecânica, vamos olhar para ela, que é mais limpa de ver, ela está uma, duas, três ondas. Seriam o quê? 3 hertz, por exemplo. Certo? Um exemplo mais claro. Você está vendo aqui essa onda de cima? Ó? No mesmo espaço elas estão. Aqui nesse espaço eu tenho uma, duas, três picos de onda. Certo? 3 cristas. Então eu tenho uma frequência seria de 3 Hz. Se isso aqui passasse, essas 3 em um segundo. Aqui eu estou vendo quantas? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Hz. É uma onda de maior frequência. Beleza? Basicamente isso. Professor, como é que eu vejo isso na realidade? Você amarra uma corda na parede, ou pede para o seu irmão segurar a corda. Você começa a sacudir a corda, aí você sacode a corda devagar e depois você acelera. Você vai ver que você está aumentando a frequência daquela onda. Tá ficando claro para vocês ou tá ficando complexo? Só dá um bobo aí. Tá legal? Tá não? Beleza. Tá top, tá top. Amplitude da onda é outra propriedade. É a distância vertical entre o meio da onda e a sua crista ou o seu vale. Tá aqui a amplitude. Não é o meio da onda, onde ela se propaga para cima e se propaga para baixo. É aquele telefone que a gente faz de copo. Sim, o que é que tem? Tem frequência aquilo ali ou só... Claro que tem. Claro que tem frequência. Vocês já fizeram aquele bicho grande o suficiente para que ele funcione? Porque funciona de verdade. Sim, já fiz, já grande já. Se você deixar, agora você tem que deixar o cordão esticado para que ele vibre. Aí a frequência passa, a informação passa e você consegue escutar no copinho. Você está fazendo o quê? Tem vibração ali, né? Tem vibração. Você está fazendo o quê? Você está dando um meio para que a onda percorra. Que é a onda mecânica, que é a onda sonora. Show. Beleza? Então, o que é amplitude? Ó? Amplitude é o meio da onda para cima ou o meio da onda para baixo. Isso é a amplitude da onda. Certo? E para terminar, desses terminhos, a gente tem a velocidade de uma onda. Certo? Que ela é um produto, é uma contazinha matemática. É o produto da frequência pelo comprimento de onda. Certo? É basicamente isso aqui, ó. Eu tenho aqui... Deixa eu voltar aqui. Beleza? Presta atenção, ó. Se eu olhasse para cá, eu tenho o quê? Olha, se o comprimento de onda é maior, eu tenho 3 Hz. Se o comprimento de onda é menor, eu tenho 9 Hz. Vocês estão vendo que a frequência aqui, ó, quanto maior a frequência, menor é o comprimento de onda, tá bom? Quanto menor a frequência, maior é o comprimento de onda. Belezinha com isso aqui? Aí o que é que eu tenho com a velocidade? Eu tenho que a velocidade de uma onda, que eu chamo de V, vai ser igual... Deixa eu puxar para lá. Aqui. Lambda ni, ó. A velocidade é lambda. Isso aqui é quem? É o comprimento da onda vezes a frequência. Vezes a frequência da onda. Isso aqui é a frequência que a gente dá em Hertz. Beleza? Comprimento da onda vezes a frequência da onda. Isso é a velocidade. Se eu considerar a velocidade da luz no vácuo, certo? O que é que eu tenho? Eu vou chamar isso aqui de C, que é a velocidade da luz no vácuo, igual a lambda ni. Aí eu tenho essa relaçãozinha aqui que é importante, ó. A frequência é igual o inverso. Eu posso escrever assim, ó. Ni, que é a frequência, igual C vezes 1 sobre lambda. Isso aqui é que eu quero que vocês peguem, ó. A frequência é inversamente proporcional ao comprimento de onda.
Isso quer dizer que sempre, para as ondas, quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência, quanto menor a frequência, maior o comprimento de onda. Certo? São inversos. Agora sim, eu ainda não estou entendendo o que é que isso tem a ver com o espectro eletromagnético. Vamos voltar lá para aquele gráfico, certo? Beleza, volta aqui primeiro. Para a gente entender isso bem, o que é que tem a ver comprimento de onda, frequência? Basicamente esses dois, comprimento de onda e frequência. Para mim entender a relação disso com aquele espectro lá que eu mostrei para vocês, que tem o raio-x, o raio gama, o micro-ondas, a gente tem que falar de energia. A gente tem que entender como é que essas propriedades de comprimento de onda e frequência se relacionam com a energia da onda, certo? Com a energia do sistema. E qual é a relação? Para isso a gente tem que falar de duas teorias. A primeira é a teoria de Planck, certo? Que é da quantização da energia, e a outra é do efeito fotoelétrico. Então bora analisar isso aqui direitinho. O que é a teoria de Planck? A teoria de Planck, galera, ela considerou o seguinte: existia um problema para tentar explicar como é que funcionava a energia de uma onda. Porque pela física clássica, qualquer coisa que se movimente, que se propague, certo, no espaço, ela tem que perder energia. E a onda não. É tanto que a luz sai da estrela e chega aqui com a mesma intensidade. Ela não perde energia. Certo? Ah, professor, mas o Sol é mais quente perto do Sol. Beleza, mas a gente está falando porque está na proximidade. Algumas energias podem se perder ou se converter, na verdade. Certo? Mas elas conseguem atravessar sem perder energia. Aí ninguém consegue explicar isso utilizando física clássica. Certo? Porque na física clássica, todo tipo de partícula, ela necessariamente perde energia quando ela está em movimento. Ela tem energia cinética, que está se movimentando, ela começa a perder essa energia. Certo? Com o tempo. O que Planck falou? Ele começou a considerar que a energia ela estava em situações de pacotes, que ele chamou de quê? De quantum. Certo? E o que é esse quantum? São estados energéticos. Então, a onda, a energia da onda, ou ela está nesse degrau aqui embaixo, ou ela está nesse degrau aqui em cima. Ela não fica no meio. Ela pode parar aqui, ela pode parar aqui, ela pode parar nesse degrau, ela pode parar nesse degrau. Mas ela não pode ficar no meio. Então ela vai direto para outro degrau. Deu para entender o que é que eu estou querendo dizer? Se eu colocar em número, é como se aqui fosse 0, aqui fosse 5, aqui fosse 7, aqui fosse 8 e aqui fosse 9. Isso quer dizer o quê? Que a onda ela pode ter energia 0, ela pode ter energia 5, mas ela não pode ter nem energia 4, nem energia 3, nem energia 2, nem energia 1. Por quê? Porque são estados que esta onda específica não permite. Certo? Ela pode ter 7, pode ter 8, pode ter 9, que são estados que ela permite. Essa foi a ideia de Planck. Aí ele criou uma constante, a constante de Planck, certo? Eu não quero entrar em detalhes aqui. Mas é basicamente o seguinte, ó, ele considera a energia de uma onda igual a uma constante, certo? Vezes a frequência. Ok? O que é que essa constante é? É um múltiplo inteiro de alguma coisa. É sempre 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5. São os estados energéticos que aquela onda pode ter. Essa foi a teoria de Planck. Basicamente, esse é o resultado dela. Como eu sei que isso aqui é frequência, ó. Isso aqui é frequência. E eu sei que a frequência é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Então, eu posso escrever isso aqui, ó. A energia é igual a Hc sobre lambda. Esse H aqui é a constante de Planck. Galera, não quero que vocês saibam de qual é a constante de Planck. Eu quero só que você entenda que é essa teoria que relaciona a energia de uma onda com o seu comprimento de onda ou com sua frequência. E ela é proporcional a essa constante. Beleza? Tá ficando claro para vocês ou tá ficando bagunçado? Se não... As teorias estão de boas, mas aí o senhor vai cobrar da gente essas fórmulas ou... Não. Beleza. Para que você entenda. Okay. Beleza? Perceba que a energia de uma onda é proporcional à frequência e inversamente proporcional ao comprimento. Isso aqui é o principal que eu quero que vocês peguem. A energia de uma onda é proporcional à frequência e inversamente proporcional ao comprimento de onda. Quanto maior o comprimento de onda, menos energético. Quanto maior a frequência, mais energético. Certo?
É só olhar para a fórmula. Não quero que você calcule, eu quero que você entenda a fórmula. Oi? Dá para repetir? Dá para repetir, por favor? Dá. Ó, perceba que a energia de uma onda é proporcional à frequência. O que é isso aqui? Proporcional. Quer dizer que quanto maior for a frequência, maior vai ser a energia. Isso é proporcional. Olha para essa fórmula aqui de cima, ó, que está relacionando a energia com frequência. Se eu aumentar a frequência, eu aumento a energia necessariamente. Pensa lá naquele exemplo da corda que eu dei. Você pedir para o seu irmão segurar a corda e você for sacudir a corda. Para que você faça com que você tenha várias ondas, você tem que fazer mais força ou menos força? Mais força. A energia que você está gastando é maior para manter aquela onda. Deu para entender? A analogia? Sim, deu sim. Para que você aumente a frequência, o número de picozinhos, que é sacudir na mão bem forte, você está gastando mais energia. Se você quiser que ela faça ondas maiores, comprimentos maiores de onda, você tem que fazer mais devagar, né, não? Fazer movimentos mais pausados. Você gasta menos energia. Repara que a energia é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Beleza? É isso que eu quero que vocês peguem. Quanto maior for o comprimento de onda, menor é a energia. E vice-versa. Quanto maior for a frequência, maior é a energia. Certo? Você pode pensar assim, ou você pode estar pensando sempre em frequência ou sempre em energia, ou comprimento de onda. Não tem muita diferença, não. Mas normalmente, principalmente em técnicas espectrofotométricas, vocês trabalham mais com comprimento de onda. Então lembre que quanto maior for esse comprimento de onda, menor é a energia daquele sistema. Beleza? Já o efeito fotoelétrico, o que é que ele quer dizer? Isso aqui foi Einstein. Einstein observou que os elétrons, era um experimento que ele estava fazendo que tinha uma curiosidade, uma peculiaridade. Ele observou que os elétrons, nesse sisteminha aqui, ó, ele pegava uma radiação incidente, certo? Numa placa de metal, e observava a saída dos elétrons dessa placa de metal para esse bicho aqui, positivo, certo? O elétron arranca e vem para a placa positiva. E ele registrava a corrente elétrica disso aqui, né? Quanto mais elétron passando, maior a corrente, quanto menos elétrons passando, menor a corrente. Só que o que ele percebeu? Ele observou que os elétrons aqui, eles só eram ejetados do metal quando mesmo era exposto a uma frequência mínima. Isso quer dizer o quê? Pensa comigo. Ele começou lá, não, vou testar aqui. Frequência, lembra, frequência, energia, se vocês peguem, energia é igual a HI. Quanto maior a frequência, maior quem? Maior a energia. Frequência mínima. Então pensa comigo, ele começou lá com 1 Hz de frequência. Frequência baixinha, pouca energia. E não acontecia nada. Aí ele foi lá e colocou 2 Hz. Nada. Colocou 3 Hz. Nada. Aí ele foi lá e colocou 10 Hz. Aí deu sinal. O detector aqui começou a se mexer. Isso quer dizer o quê? Que com 10 Hz, ele arrancou o elétron. Aí ele botou 9 agora. Não arrancou nada. Não aconteceu nada com 9. 9 não deu certo, 3 não deu certo, 2 não deu certo, 1 não deu certo, só deu certo com 10. Ele percebeu que ele tinha que ceder no mínimo 10 para que os elétrons fossem arrancados do metal. Isso não é o mais louco. O que é que a gente imagina? Se com 10 arrancou, vamos dizer que com 10 arrancou 1. O que é que vocês acham que aconteceria quando ele botasse 20 Hz? Ia arrancar quantos? Me digam aí. A teoria 2, né? Na teoria 2. Mas isso não aconteceu. Arrancou 1 também. Aí ele botou 50 Hz. Dizer quanto foi que arrancou? 1. Vixe Maria, que doidice é essa aqui, professor? Por que, galera? Como é que você explica isso aqui? A corrente não mudava por mais que ele aumentasse a frequência, mas para começar a arrancar tem que ser com 10. E aí, vocês têm alguma ideia? O que é que vocês acham? Que isso pode estar acontecendo? Se coloquem no lugar de Einstein. Tarefa fácil. Beleza, né? Eu vou deixar para o trabalho de classe. Beleza? Tô brincando. Galera, é o seguinte, o que é que ele percebeu? Cara, ele percebeu isso aqui, estava vendo isso aqui acontecendo, só tinha que explicar, certo? O que é que ele entendeu? Seguinte, o elétron que está saindo daqui, a onda eletromagnética, né, a radiação incidente, ele começou a considerar ela como se fosse uma partícula.
certo? Entenda, existe diferença entre onda e matéria. Existe uma diferença entre onda e a matéria, uma partícula, certo? Existia essa distinção era muito clara, não era misturado um com o outro. Você tinha uma explicação física para a onda e uma explicação física para a matéria. O que Einstein fez em sua teoria? Ele considerou que a onda era uma partícula. Olha que doideira. Se ele considerou que a onda é uma partícula, aí a teoria de Planck vale para ela. Então agora eu posso considerar que essa onda aqui, que arranca, esse elétron para sair, ele precisa de uma quantidade mínima de energia. É aquela questão do degrau. O elétron para sair daqui para cá, ele precisa de 10. Se você der 9, ele não sai. Ele precisa de 10. Mas entenda, ele só precisa de 10 para sair. Se eu der 20, ele vai usar 10 e vai sobrar 10. Esse 10 é para onde? Esse 10 é para energia cinética. O elétron é mais acelerado, mas a quantidade de elétrons que sai é a mesma. Ficou claro para vocês? Deu para entender? Deu sim. Deu sim. Beleza. Bom, para solucionar esse mistério, foi considerado que a onda eletromagnética é uma partícula que ele chamou de fóton. Certo? Uma partícula de luz a gente chama de fóton. Toda partícula de luz é fóton. Certo? Que possui energia quantizada, ou seja, quantidade fixa de energia. Quando esse fóton... Entenda. Vamos lá. Quando essa energia, esses 10 Hz, lembra? Energia é proporcional à frequência. Certo? Ou seja, esses 10 Hz quer dizer que eu estou falando de uma quantidade de energia. Vamos dizer que é 10 de energia. 10 Hz, 10 de energia. Esse elétron só sai daqui quando ele recebe 10 de energia. E ele sai com 10 de energia. Se eu dou 11 de energia, ele usa 10 para sair. Usa 10 para sair e vai sobrar 1 para acelerar ele. Para dar velocidade para esse elétron. Se eu coloco 12, vai sobrar 2. Se eu coloco 13, vai sobrar 3. Certo? Beleza. O que era preciso? Ele percebeu que era preciso fornecer ao metal fótons, energia luminosa, numa quantidade suficiente para que ele arranque o elétron. Para que essa energia que eu estou jogando, lembra, o elétron, vamos lá, falei disso para vocês no mês passado, teoria atômica. Você tem o núcleo atômico e você tem um elétron circulando o núcleo. Você tem uma força de atração entre esse elétron e o núcleo, não tem? Então, eu preciso jogar energia radiante, fótons, com quantidade de energia suficiente, para que supere essa energia que liga o elétron com o núcleo, para que ele seja arrancado. É isso que ele observou. Beleza? Agora vamos olhar de novo a figura dos espectros. Vamos olhar para cá de novo. Agora eu quero que vocês percebam isso aqui, ó. Comprimento de onda e frequência. Olha para cá, ó. Que bacaninha. Você está vendo que aqui eu tenho, ó, 10 a menos... Deixa eu dar um zoom aqui. 10 a menos 3, ó. 10 a menos 3, eu estou falando de algo bem pequeno. Eu estou falando de 0,01. 0,001. Esse é o comprimento de onda que eu estou falando. E 10 a 20, galera, eu estou falando de 20 zeros, eu não vou nem escrever. Mas é essa quantidade de zeros, e grande, ó, é positivo. Então é um número muito grande. Ou seja, nesse lado do teu grau, do teu espectro, eu estou falando de coisas muito energéticas. Ó. Comprimento de onda pequeno e frequência grande, eu estou falando de energia alta. Comprimento de onda grande, ó, 10 a 13ª. E frequência pequena, 10 a quarta, esse aqui é 1000 Hz, ó. 10.000, na verdade. 10.000 Hz. É 10.000 Hz. Comparado a 10 a 20, 10 a quarta é bem menor. Beleza? Eu estou falando de comprimento de frequência baixa, comprimento de onda alta. Então eu estou falando aqui de menos energia. Eu estou falando aqui desse lado de mais energia, mais energético. É assim que vocês vão enxergar esse espectro agora. Isso quer dizer o quê? Que os raios gama, isso aqui é a radiação que mata, a radiação do Hooke. É muito energética. Então, se você for exposto a raios gama, você vai morrer. Por quê? Porque ela vai detonar a célula, vai quebrar DNA, vai quebrar a cadeia, vai estourar tudo.
lascou, morreu, tio. Raio gama. Uma energia muito penosa. Você não vai virar o Hulk. Certo? Raio-X. Raio-X é bacana. Acho que eu falei pra vocês, foi com vocês isso? Foi com vocês que eu falei do negócio da chapa metálica? Não, foi com outra turma. Mas eu acho que eu já comentei com vocês. Vocês sabem qual é a cor da chapa de raio-x? Antes de fazer o raio-x. Ela é preta ou ela é branca? Ela é branca, né, não? Exatamente. Por quê? Sei não, ó. Porque ela não passa pela nossa pele, ou pelo nosso osso. Aí onde está o osso é onde fica branco, continua branco. E onde não tem osso, fica preto. Exato. O raio-x queima a chapa. Só que ele não atravessa o osso. Você quer fazer um raio-x da sua mão em casa? Você pega a sua mão, bota em cima da mesa e joga farinha em cima. Quando você tirar a sua mão, você vai ver o desenho da sua mão. Por quê? Porque a farinha não atravessou a sua pele. Aí ficou o desenho da sua mão na mesa. Isso é um raio-x. Tem o mesmo princípio. Ah, então o raio não atravessa a matéria. Atravessa a matéria, alguma matéria. Tipo a sua pele, que é mais mole, ela atravessa, mas ela não atravessa o osso, que é denso. O raio-x, isso é uma característica do raio-x. Aí você vai para a lâmpada solar, por exemplo, o raio ultravioleta, ele já não atravessa nem a tua pele. Ele penetra na tua pele, mas ele não atravessa. A principal diferença, por exemplo, entre o ultravioleta e o infravermelho. Certo? O que é a ultravioleta? É quando a ultravioleta está nessa regiãozinha aqui, ó, o V. Certo? O que essa regiãozinha aqui está te dizendo? Que eu tenho, onde é mais energético? No UV ou no infravermelho? Que é aqui, o IV. Vamos lá, pelo que a gente está estudando, onde é que tem mais energia? No UV ou no IV? UV. O UV é mais energético, né? O comprimento de onda é menor. Beleza? Isso quer dizer o quê? Que ela penetra mais na tua pele. Por isso que você tem que ter cuidado com a energia. Você nunca ouviu falar do cara, não fica muito perto do fogo, não vai pegar câncer de pele. Foi por isso que o cozinheiro era a profissão mais arriscada do mundo. Porque a radiação do fogo é uma radiação infravermelha. Aquele calor do fogo é infravermelho, é a radiação infravermelha. Enquanto que o calor, não o calor do sol, desculpa, mas a radiação que emana do sol é o ultravioleta. Ela é mais energética, ela penetra na pele, ela consegue provocar câncer, porque ela atravessa as células da pele. Então ela mexe lá dentro da célula. Aí pode dar câncer. Ficou claro para vocês? Como é mais energética, ela penetra mais. Belezinha? Ficou claro. Ficou. Beleza. Aí eu tenho aqui o visível, né? Ó. A cor azul é mais energética do que a cor vermelha. Aí, galera, se vocês já viram, né, talvez em práticas integrativas, não sei, as terapias, você tem tratamentos energéticos, de colorimetria. Você faz os tratamentos mesmos medicinais com cores. Você está colocando cor no cara? Não, você está colocando energia na pessoa. Tem comprimentos de onda específicos. Se você faz um banho de luz violeta na pessoa, você está incidindo nela uma radiação específica. Se você faz um banho de luz amarela, um banho de luz verde, um banho de luz azul, você está jogando energia naquela pessoa. Certo? Quem acredita em vibrações de energia e no efeito que isso tem na nossa vida, é basicamente isso que eu estou fazendo. Certo? Vocês já viram falar de reiki? Eu acho que a professora Amália, ela faz reiki. Não sei se vocês já receberam algum tratamento por reiki, mas é bacana que a mão do reikista ali esquenta. Você percebe a passagem de energia que a pessoa está passando para você. Você não está vendo, mas você está sentindo, entendeu? E vai tudo, cara. Onda de rádio. Tem falado, tá aqui falando um pouco, falhando ou falando? Acho que é falhando. Mas tá muito ruim ou tá dando para ouvir? Só com o Faustino? Tem mais alguém com problema no áudio? No meu? Pra mim tá perfeito. Beleza. Então pronto. Ficou claro esse negócio da onda? Acho que sim, né? Pensem, o que eu quero, eu falei tudo isso aqui para vocês terem uma base para entender que quanto menor o comprimento de onda, maior a energia. Quanto maior o comprimento de onda, menor a energia. Isso aqui é um negócio bacana também. Vocês já ouviram falar de rádio amador? É por isso que o azul é a cor mais quente. Vicente, o azul não é a cor mais, depende do calor, é a cor mais energética, mas ela é mais fria. Se você olhar para o azul, você tem uma percepção de frio. Mas ela é mais energética.
Enquanto que o vermelho é mais quente, mas é porque é a sensação que ela te passa. Porque o vermelho é quase na região do infravermelho, que é quando você tem energia de calor. Calor de fogo, calor de fogão. Aquele calor do fogo é infravermelho. Aquelas lâmpadas incandescentes, aquelas lâmpadas de padeiro que o pessoal bota para deixar o pãozinho quente, ou então para esquentar a folha ofícia para não grudar, você está usando ali a energia infravermelha para fazer aquilo ali. Certo? Beleza? Pronto. Bom, o rádio amador que eu estava falando, isso aqui é legal. O que é as ondas de rádio estão aqui? Estão em comprimentos de onda muito grandes, né? Então, se você pensar, você está aqui, ó. Esse comprimento de ondazão. Certo? Enquanto aqui você tem frequências muito pequenas. Comprimento de onda pequeno. Aí você pensa, cara, raio-x é um negócio que você tem que estar debaixo da máquina, né? Se o cara bota aqui a chapa e bate o raio-x, é quase colado na sua perna. Por quê? Tem que ser pertinho. Porque a onda é pequena. A onda é pequena. Beleza? Enquanto que no rádio a onda é muito grande. Ó. Olha o comprimento de onda dela. É tanto que o rádio amador, você está aqui, o AM principalmente. Você está aqui no Brasil, você conversa com um cara lá no Japão, meu amigo. A onda chega lá. Ela vai viajando e chega lá tranquilo, por causa do comprimento de onda dela. Você consegue ter uma boa recepção. Enquanto no infravermelho ele fica mais interferente. O raio-x, outras coisas. Beleza? Ah, agora entendi. Vocês conseguiram entender qual é a relação que tem de radiação com a energia? Sim, sim, tranquilo. Mas como é que eu aplico isso na farmácia? Eu acho que isso aqui é o que interessa para vocês, né? Homem, medicina. Infravermelho era a melhor tecnologia antigamente em celular. Era top. Pois é, agora é Bluetooth. Infravermelho antes tu tinha que colocar do lado do outro. Tinha que botar o celular do lado um do outro. Porque a onda é pequenininha. A onda é pequenininha. Ela sofre muita interferência. Tem que colar os celulares. Se fosse rádio você passa informação da puta que pariu pra cima. Certo? Se quiser, você já viu o rádio amador, meu irmão? Você está aqui mexendo aqui, a AM, começa a passar um japonês falando. Tá pegando lá do Japão a onda. Só tem uma antena grande. Certo? Então, onde é que você aplica isso? Medicina você aplica. Certo? Raio-x. Farmácia você aplica em análise, principalmente. Indústria. Você aplica isso em várias áreas. Desde tratamentos radioativos, como em análise. Você vai tratar o medicamento, analisar o medicamento, fazer uma pesquisa. Mas podemos pegar uma aplicação direta que revolucionou a ciência. Que aplicação é essa? É o átomo de Bohr. Vou ver só aqui a hora aqui para ver se eu preciso na pressão ou não. Preciso não. É o átomo de Bohr, certo? O que é o átomo de Bohr? É o modelo atômico que mais chega perto do atual, certo? O do modelo quântico, esse mesmo. Aquele que vocês viram lá na química geral, eu falei que é tranquilo, que não precisa se preocupar muito. Então eu vou falar um pouquinho mais aprofundado agora. O que Bohr estudava? Estudava os espectros de linhas, certo? Que certos átomos formavam quando a luz de seus átomos era difratada. Certo? O que é uma difração? Pensa comigo. Você tem uma lâmpada, tem um prisma que vai difratar a luz. Certo? Você vai ter um feixe de luz. As minhas animações estão ficando muito top, cara. Eu estou sendo boçal aqui, mas... Eu ia falar mesmo. Quando eu estou terminando as animações, vocês vão ver ainda. Tá ficando assim... Ele tá ficando profissional. Tá. E dá um trabalho desgraçado para fazer isso, mas é divertido, eu gosto. Aí você difrata a luz. Isso é o quê? Você faz com que a luz se divida nas cores do arco-íris. Certo? Onde é que você já viu isso aqui? Por que eu formo um arco-íris no céu? Vocês sabem? Por causa da luz do sol difratando pela água da chuva. Exatamente. Se você quiser fazer um arco-íris em casa, é só você pegar a mangueirinha, aí você segura aqui no bico para ela fazer um monte de gotícula, aí você bota no luz do sol, você vê o arco-íris sendo formado, a difração da luz. Esses prismas demais. Esses prismas existem. Você compra um prisma se você quiser. E é bacaninha que se você botar no sol, ele faz isso aqui, ó. Ele bate a luz, ele difrata. O que é difratar? É você abrir o espectro de luz. Certo? O que é comum? Que você vê cores contínuas. Tipo, ó, você tá vendo aqui, ó, ele é vermelho, aí começa a ficar laranjado, amarelo, verde e azul. Ele é contínuo. Certo? Bom, Bohr estudava isso. Bohr estudava quem? Os espectros de linhas.
certo? Estudava os espectros de linhas, que certos átomos formavam quando sua luz é difratada. Como assim? Imagine uma lâmpada de hidrogênio. Ele pega gás hidrogênio, coloca dentro de uma lâmpada, faz o vácuo, né? Tira todo o oxigênio, bota só hidrogênio e joga energia elétrica aqui. Faz com que corra elétrons aqui dentro. Liga na tomada. O que acontece? Está jogando energia elétrica aqui dentro, essa lâmpada vai brilhar. Ela vai jogar um feixe de luz. O que era esperado que acontecesse? Que formasse o arco-íris. Não é não? Não é luz que está indo para ali, para o prisma? Só que não acontecia. Apareciam linhas específicas. Certo? Uma linhazinha aqui, uma linhazinha verde, uma linhazinha azul, uma linhazinha roxa. Beleza? O mais louco é que se ele pegasse uma lâmpada de sódio, pega ali uma lâmpada de sódio, aquece o sódio, ele vai ver um feixe de luz e vai ver linhas diferentes. Opa, peraí, então, quer dizer que eu tenho, para cada tipo de átomo que eu estou aquecendo e emitindo luz, eu estou vendo espectros diferentes, exatamente o que ele via. Por exemplo, você tem polítio, ó. É isso aqui que eles viram, tá bom? Isso aqui são os espectros. Pronto. Conectado seguro. Voltar a participar. Vou ver se ele volta. Estão me ouvindo? Sim, tá dando. Agora foi. Mas é que é dos dados móveis. Só um minuto. Tô tentando voltar para a conexão da internet mesmo. Pronto. A gente parou aonde? No feixe de luz. Do espectro de linhas já? Que tava testando das matérias. Certo. Aqui, né? Foi aqui ou foi antes? Não tá dando pra ver. Mas tá aparecendo agora. Foi aqui que parou? Foi aí mesmo. Aí mesmo. Aqui, né? Pronto. Então, você tinha para cada elemento, ó, espectros de linhas diferentes. Beleza? Qual é a consequência disso?
O pessoal começou a olhar, meu irmão, como é que se explica isso? Para a luz normal, o que é que a gente espera? Que ela faça o espectro contínuo, certo? Você tem um espectro contínuo. Mas você está vendo isso aqui. Por quê? Porque é que o que eu estou vendo é isso. Por que é que os elétrons estão se comportando dessa forma? Por que é que eles ocupam esses espaços específicos? Foi o que Bohr tentou explicar. Então, foi brincando de arco-íris que o modelo atômico de Bohr surgiu? Pode-se dizer que sim. Mas o difícil foi responder isso aqui, ó. Por que que o feixe de luz de elementos puros apresenta espectros com linhas discretas? Pessoal, discreto em física quer dizer pequeno, certo? Se é uma coisa discreta, é pequena, é específica. Beleza? Então, sei não, por quê? Bom, Bohr se baseou nas teorias de Planck. O que é que Planck dizia? O que é que ele pensou, Bohr? Os elétrons, deixa eu tentar explicar, orbitam um núcleo em órbitas de energias definidas. E quando receber energia, são elevados a orbitais superiores, sendo que essa energia é emitida quando os elétrons voltam ao seu estado fundamental. Mas por que as cores são diferentes, professor? Por esse motivo. Eu vou explicar de novo com calma. O que é que eu falei ali no modelo lá? O que é que Bohr falava? Que os elétrons, ó, eles vão orbitar o átomo, o núcleo, em órbita de energia definida. É como se eu tivesse aqui energia 1, energia 2, energia 3, energia 4. Beleza? Ou seja, para que ele fosse para 2, ele tinha que absorver uma quantidade X de energia. Para que ele fosse para 3, ele tinha que absorver uma quantidade Y de energia. Para que ele fosse para 4, ele tinha que absorver uma quantidade Z de energia. E o que era observado também? O que Bohr observou e pensou? Que é basicamente o efeito de refração. Que depois que o elétron é excitado, quando ele volta, ele emite um fóton, que é uma partícula, aquela que Einstein falou, com comprimento de onda específico. Lembra lá? Energia é igual a constante de Planck, vezes 1 sobre comprimento de onda. C. C sobre lambda. Quer dizer o quê? Que quanto maior o comprimento de onda, menor a energia. Pensa o seguinte, para sair daqui para cá, ele teve que absorver 1 de energia. Quando ele desce, ele vai emitir quanto? 1 de energia. Ele libera tudo que ele absorve. Para que ele possa sair, para que ele possa liberar. Tranquilo? Se ele absorvesse 2, ele liberaria 2. Eu estou falando de energia. Absorveu 2 de energia, liberou 2 de energia. Mas a energia não está vinculada a um comprimento de onda. E o comprimento de onda eu não consigo ver se ela estiver na região do visível. Se ele for entre 400 e 700 nanômetros, eu consigo enxergar. Então, o que é que estava acontecendo aqui? Ó? Que eles estavam vendo essas cores específicas. Estavam emitindo em regiões do visível. Beleza? Bom, eu acho que vai ficar bem claro agora. Tem um trabalho para fazer isso aqui, mas vai ficar claro. Presta atenção na questão do hidrogênio. Certo? Esse modelo funciona muito bem para hidrogênio. Está aqui o átomo de hidrogênio, está aí as camadas, beleza? Aqui nós temos o nosso elétron. Se esse átomo receber energia suficiente para que esse elétron salte uma camada, certo? Quando esse elétron voltar, ele vai liberar essa energia que ele absorveu. Como assim? Assim, ó. Ele absorve a energia e emite a energia. E eu vou ver lá no espectro de linhas. Beleza? Repara, como eu estou saindo da primeira camada para a segunda, você concorda comigo que é menos energia do que vir para essa terceira aqui? Para pular para... É tipo assim, eu quero pular 10 centímetros. Eu quero pular meio metro. Eu vou gastar mais energia para pular meio metro, não é não? É sim. Então, se ele absorve menos energia para vir para cá, ele vai emitir menos energia também. Lembra? Se a energia é baixa, o comprimento de onda é alto, eu devia ter botado aqui, mas lá perto de 700 nanômetros, eu estou vendo que cores? O vermelho.
Por isso que o primeiro espectro que aparece de menor energia, que é dessa excitação e dessa retração aqui, eu vejo na cor vermelha o espectro de linhas. Aí quando ele vai para a segunda camada, ó, e volta, ele emite na cor verde. Por quê? Porque é mais energia, e verde é mais energético que o vermelho. Quando ele vai para a quarta camada, ele emite na azul, para poder voltar. E quando ele vai para a quinta camada, ele emite na roxa. Isso é o espectro de linhas que ele começou a observar. É a excitação e o retorno dos elétrons quando estão aqui dentro, ó, recebendo energia. Isso está sendo constantemente, tá bom? Ele sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Aí você vê as 4 linhas sendo quebradas, sendo emitidas. Ficou claro? Deu para entender? Sim. Agora deu. Beleza? É Sim. basicamente isso que está acontecendo. Legal. Mas quais foram as conclusões de Bohr que ele chegou com o experimento? Foram essas, ó. O átomo ele é composto por 7 camadas em ordem crescente de energia, que é a camada K, camada L, camada M, camada N, camada O, camada P, camada Q. Certo? Ordens crescentes. Você quer a mais energética, perdão, a camada menos energética. Aí cada camada que se afasta do núcleo ela é de maior energia. Os elétrons só podem ocupar essas órbitas. Certo? Quanto mais elétron tiver, mais eles vão ocupando as órbitas ao seu redor. O que mais ele falou? Os elétrons não liberam ou absorvem energia espontaneamente, certo? Se você não fizer nada para que a matéria, para aquele átomo, ele absorva ou libere energia, ele vai ficar de boa e não vai querer se importar com nada. Dessa forma, ficam em uma órbita fixa, a não ser que sejam excitados por alguma forma de energia. Basicamente é o seguinte, o elétron vai ficar ali e não vai se mexer. Certo? Você pode deixar ele ali 10 anos, que ele vai ficar rodando aí. Tá beleza? O que é que vai acontecer? Quando eu der alguma excitação, é que ele vai subir. Eu tenho que promover alguma forma, eu tenho que aquecer esse negócio, eu tenho que jogar energia elétrica, eu tenho que dar um jeito de fazer com que ele absorva energia. Ele só vai se excitar dessa forma. E se ele se excitar, ele vai, depois de um tempo, voltar. Certo? Entenda a ideia da excitação do elétron como o seguinte, se você pular, você vai flutuar ou você volta para o chão? Volta. Não. O estado fundamental, o estado de mais conforto. Então você gasta, pula, você volta para baixo. O elétron é do mesmo jeito. Quando ele salta de energia, ele vai voltar para baixo. Para voltar para baixo, ele tem que emitir a energia que ele absorveu. Beleza? O que mais? Os elétrons, ao retornarem ao seu estado fundamental, emitem uma onda com a mesma energia que foi absorvida para a sua excitação. Certo? Quando ele desce, ele joga um feixe de luz, por causa dessa descida. Mas eu ainda não vejo a aplicação prática nesse negócio. Mas eu não estou conseguindo. Eu fui o modelo de Bohr, beleza, revolucionou a química, revolucionou. Mas como é que eu aplico esse troço na prática? Não faz sentido esse negócio para mim. Tem sim, cara. Se nós considerarmos a capacidade de algumas moléculas absorver energia luminosa, por exemplo. Existem moléculas que são os grupos cromóforos que eles absorvem energia luminosa. Como assim? Só um minuto. Beleza. Tá de boas. Aqui. Uma das técnicas de análise muito usadas é a espectroscopia de UV-Vis. A gente tem lá na faculdade 3 aparelhos de UV-Vis, se eu não me engano. Que basicamente ele observa o que esse aparelho faz. Ele vê o quanto que aquela minha molécula, aquela minha amostra, absorve de energia luminosa. Certo? E bacana é que isso tem uma relação direta com a proporção. Mostra aí como é que funciona o UV-Vis. Funciona assim, ó. Você tem uma fonte de radiação, que é luz. Certo? Aí você joga essa luz num prisma, que é basicamente um seletor de comprimento de onda. Não é bem um prisma, pode ser prisma, pode ser grade de difração, pode ser só um filtrozinho colorido, um filtro vermelho, um filtro azul, um filtro verde, certo? Pode ser só um filtro. Tranquilo? Esses caras vão absorver uma certa quantidade de cor, de energia, eu dou uma filtrada, entendeu? No feixe de luz, porque isso aqui, ó, é fonte de radiação branca. Então aqui está todas as cores do arco-íris. Eu uso os seletores de comprimento de onda, lembra, do visível, tá bom? E do UV. No caso, um equipamento massa de UV-Vis, ele vai conseguir pegar de 180 nanômetros até uns 800 nanômetros, dependendo. Não, 800 é infravermelho. Até uns 700 nanômetros. Ele consegue pegar essa região aqui, que é UV, ó, lembra?
400 nanômetros eu tenho o visível, 400, 700, e de 400 para baixo eu tenho o UV. Beleza? Então, o equipamento bom de UV, ele consegue, nesse seletor de comprimento de onda, fazer com que esse feixe, eu possa escolher qualquer comprimento de onda entre essa linha e esse ponto. E esse comprimento de onda vai fazer o quê? Vai ser incidido na minha amostra. Certo? O comprimento de onda específico vai entrar na minha amostra, com a carga total de energia que ele tem. Lembra que eu estou falando de energia? Comprimento de onda e energia? Beleza. Qual é o lance? Essa minha amostra aqui, ela tem que absorver uma parte desse comprimento de onda. Certo? Ela tem que absorver uma parte dessa energia. Certo? Ou seja, essa minha amostra vai absorver parte da energia, e a energia que é transmitida, que atravessa a amostra, é menor. Ó, perceba aqui que eu deixei essa linha grossa de propósito, essa linha fina de propósito, tá bom? Para que eu veja que essa aqui, parte da energia ficou absorvida aqui dentro. Esse detector vai fazer o quê? Ele vai detectar a diferença. Eu sei o tanto de energia que entrou na amostra e eu sei o tanto que saiu. A diferença é o tanto que minha molécula absorveu. Aí eu tenho um gráficozinho assim, ó. Um gráfico de absorção de energia. Tem que comprimento de onda, a wavelength, e o sinal do detector, né? O quanto que é absorvido. Tá aqui, ó. Ela absorveu essa quantidade de energia aqui desse comprimento de onda específico aqui, ela absorveu. Poxa, isso aqui serve para quê? Galera, análise qualitativa. Eu quero identificar uma amostra. Por exemplo, o permanganato de potássio, se eu não me engano, ele absorve a 280 nanômetros. Eu quero saber se tem permanganato de potássio na minha amostra. Eu vou lá, coloco no VVIS, se ele der esse pico no 280, quer dizer que tem. Ou então eu quero saber a concentração. Eu quero quantificar um remédio, eu quero analisar um comprimido de fármaco que tem absorção no infravermelho, no ultravioleta. Eu vou lá e uso ele, certo? Eu aplico essa técnica onde? Por exemplo, determinação de FPS de protetor solar. A gente tem um artigo publicado na faculdade de uma aluna que fez um trabalho desse. Você consegue calcular o fator de proteção solar a partir da técnica de UV-Vis. Lembra lá? Qual é a função do protetor solar? Vocês sabem dizer qual é a função do protetor solar, pessoal? Proteger dos raios ultravioletos. Exatamente. Como é que ele protege? Absorvendo o raio ultravioleta. Isso. Então, você vai pegar lá o UVA e o UVB, certo? Que é basicamente de 180, agora eu posso, corrija se eu estiver errado, de 180, se eu não me engano, a 220, e de 220 a 400, uma coisa assim. Esse aqui é o UVA, e aqui é o UVB. Ele vai absorver nessa região. Ou seja, se eu pegar o meu protetor solar, colocar numa cubeta de amostra, diluir ele, eu jogar luz nesses comprimentos de onda aqui, ó, eu faço uma varredura. Eu faço incidir sobre essa amostra esses comprimentos de onda. Eu vou conseguir medir o quanto que vai absorver pela minha amostra. Não é para eles absorverem os protetores solares nessa região. Eu não consigo controlar os comprimentos de onda que vão entrar. Deixa eu voltar aqui, ó. Eu não consigo controlar o comprimento de onda. É como se eu jogasse nessa minha amostra comprimentos de onda de 180 até 400. Que é toda a região do ultravioleta. Aí eu vou detectar o quanto que ela absorveu nessa região. Aí eu calculo o FPS, o fator de proteção solar daquele protetor, do filtro químico, tá bom? São as moléculas químicas que têm essas características. Aí, galera, quase todo fármaco, isso é sério, quase todo fármaco, que normalmente são compostos orgânicos, de alguma forma, eles vão ter um grupo que absorve luz, que a gente chama de grupo cromóforo. Isso aqui é só uma curiosidade para vocês. Mas sempre que você tiver um fármaco que tenha ligação dupla de alguma forma, ele vai absorver luz a algum comprimento de onda. Então você pode usar essa técnica de UV para poder quantificar, para poder analisar esses medicamentos, tá bom? Isso aí fica para conhecimento de vocês. Certo? Ó, outra aplicação prática, determinação da quantidade de meta-hemoglobina. Vocês sabem o que é uma meta-hemoglobina? Não, mas explica aí. Meta-hemoglobina, galera,
Alguém que trabalha com cola? Cheirar cola, eu sei que ninguém cheira. Alguém trabalha com cola de sapateiro, por exemplo? Ou, na verdade, tolueno, que é o solvente dessa cola. Tolueno. Esse cabo é um veneno, certo? É um solvente, mas ele é venenoso. O que ele faz? Você tem nossa hemácia, linda e maravilhosa. Vocês sabem que a nossa hemácia, ela tem aqui no centro dela um átomo de ferro. Por isso que você tem que comer ferro, para que você não fique anêmico. Por quê? Porque ele compõe o centro complexo da hemácia. Certo? Qual é a função da hemácia, galera? Da hemoglobina? É transportar quem? Oxigênio. Não é não? O que isso faz? O oxigênio se complexa no ferro que está dentro da hemoglobina. Beleza? Ferro 2+, especificamente. Lembra que eu tenho, falei para vocês, eu tenho um ferro 2+, eu também posso ter o ferro 3+, né? Não é não? Estado de oxidação do ferro? O nosso sangue, ele é ferro 2+. O que é a hemoglobina que eu chamo é ferro 2+. O que é a metahemoglobina? É a mesma hemoglobina, só que ela tem, em vez do ferro 2+, ela tem no centro dela o ferro 3+. Essa hemoglobina, ela não consegue transportar oxigênio. Todo mundo tem pelo menos 3%, se eu não me engano, de metahemoglobina no sangue. Entre 1% e 3%, é normal. Se você tem mais que isso, você é considerado envenenado, certo? Por algum tipo de solvente que promova a intoxicação. Se você tem mais de 15%, você começa a apresentar sintomas de falta de ar e tal. Certo? Vocês vão ver isso aqui provavelmente com a professora Niele em análises toxicológicas. Mas é uma análise toxicológica específica e você detecta o exame de quantificação de metahemoglobina é feita por OVVIS, que utiliza como base tudo que vocês viram nessa aula, que é o princípio de emissão de energia, absorção de energia, de comprimento de onda e do descambal. Beleza? Controle de qualidade de fármacos. Ficou claro aí para vocês a questão da metahemoglobina? Sim, ó, pelo menos eu aprendi aqui. Beleza. Controle de qualidade de fármacos. Também uso. Vocês já ouviram falar de troxrotina, mangiferina, pilocarpina? Vocês já ouviram falar disso? Não vou dar para escrever aqui, não. Mas são princípios ativos tirados de plantas, tá bom? Você vai lá, é tipo assim, só pilocarpina. Pois é um fármaco. É um ativo farmacêutico. Como assim? Galera, imagina o seguinte. Vocês descobriram lá um fármaco novo, pilocarpina, troxrotina, por exemplo. Tanto a pilocarpina, como a troxrotina, como a mangiferina, elas absorvem na região do visível. Ou do ultravioleta. Então, se eu quiser fazer uma pesquisa, por exemplo, eu quero saber o quanto de fármaco de pilocarpina uma planta X traz. Ou melhor, um trabalho, isso eu fiz na faculdade. Eu trabalhei há muito tempo, tá bom? Eu trabalhei com encapsulamento de fármacos. Eu sou químico, mas eu já trabalhei com algumas coisas de farmácia. O que é encapsulamento de fármaco? Eu sintetizava uma zeólita. O que é uma zeólita? Imagina como se fosse um cubo aqui. Eu vou desenhar um cubo aqui para vocês. E a função dela, que eu desenvolvi ela, era para poder ela carregar o fármaco. Era uma carreadora de fármaco. É para mim colocar o fármaco aqui dentro. Eu fazia ela para carregar o fármaco, certo? A ideia bacana é que ela era magnética, beleza? Ela tinha magnetismo, eu conseguia fazer ela guiada, eu conseguia colocar o fármaco aqui dentro e conseguia direcionar para onde o fármaco ia. É pesquisa, tá bom? Não deu em nada, mas a gente fez. Chibata. Caiu aqui o negócio, foi mal. Ficou gravado eu falando palavrão. Que maravilha. Faz parte. Vai ser divertido, essas minhas aulas no YouTube. Bom. Então, ficou carregado aqui o fármaco. Cadê a pontinha? Tá aqui a pontinha. Como é que eu... Entendam aí. Eu sou pesquisador, tá bom? Eu coloco a zeólita, coloco a troxrotina, a pilocarpina, coloco o fármaco aqui dentro, eu quero saber se absorveu ou não. Eu quero saber se liberou ou não, porque depois eu tinha que fazer o seguinte, eu tinha que pegar isso aqui, tinha que botar num sistema de liberação e tinha que ver se
o fármaco saiu de dentro das eólitas, porque não adianta colocar se o bicho não sair depois que você tomar. Como é que eu vejo um troço desse? Por o Vevis. Ela absorve no Vevis. Então eu vim aqui, tirava aqui uma amostra, tirava aqui um pouquinho dessa bicha aqui, depois que eu fiz a liberação, e jogava no Vevis. Aí eu ia medir o quanto que absorveu. Aí tem uma relaçãozinha que é da absorvância, quanto que ela absorve com a concentração, que é a lei de Lambert-Beer. Eu não vou entrar em detalhe, é só curiosidade, tá bom? Controle de qualidade de cosmético. Também você usa o Vevis. Beleza? E etc. Porque, cara, é muita aplicação. Você quer sair do Vevis, vá para o infravermelho que você usa para caracterizar moléculas. Infravermelho é a mesma coisa, só que em vez de mexer de 200 a 400, a 700, infravermelho ele vai pegar comprimentos de onda maiores que 700, que é de 700 para cima. Aí você consegue saber se você tem qual grupo funcional, se você tem acetona, se você tem éster, se você tem éter, se você tem um álcool. Beleza? Vocês estão usando todas essas técnicas que eu falei para você, está usando que base? O que vocês estudaram hoje? Comprimento de onda, energia, absorção e emissão. Aí eu pergunto para vocês, tem aplicação na farmácia esse troço que eu expliquei para vocês hoje? Porque parece que não tem, né? E aí, tem aplicação, galera? 10 minutos. Dá pra gente responder aqui. Sim, e agora? Agora terminou. Falta só exercitar e fixar o que foi aprendido. Beleza, então. E aí, bora lá? Como é que eu cobro isso em prova? Eu cobro assim, ó. As ondas eletromagnéticas podem se propagar pelo vácuo, o que permite que vejamos as estrelas. Isso é verdade ou falso? A onda eletromagnética pode se propagar pelo vácuo? Sim. Sim. Vamos olhar de baixo. As ondas mecânicas necessitam de um meio material para se propagar. Dessa forma, não é possível ouvir barulhos no espaço. Devera. Beleza, agora vamos ver se completam, né? As ondas eletromagnéticas podem se propagar pelo vácuo, o que permite que vejamos as estrelas, porque as ondas mecânicas necessitam de um meio material para se propagar. Dessa forma, não é possível ouvir barulhos no espaço. Vocês estão percebendo que não tem nada a ver com nada, né? Não. Isso aqui, ó, não se completa, não se justifica. Certo? Beleza. A próxima. O espectro eletromagnético mostra que as ondas do infravermelho, energia... O espectro eletromagnético mostra que as ondas de infravermelho, energia menor, possuem energia menor que as ondas ultravioleta. Isso é verdade? Tá faltando aqui o possui, foi mal. Possui. O espectro eletromagnético mostra que as ondas de infravermelho possuem energia menor que ultravioleta. Vamos Verdade. Verdade. Ultravioleta tem mais energia. Exatamente. Então é verdade. 200 nanômetros. Só pelo comprimento de onda, tá bom? A próxima. Ondas de comprimento menor são menos energéticas, pois quanto menor o comprimento de onda, menor é a frequência. Falso. 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 Tem duas coisas falsas aqui, tá bom? Onda de comprimento de menor são mais energéticas, certo? Não é. Quanto menor o comprimento de onda, maior a energia. E a outra coisa que está errada aqui é o seguinte: quanto menor o comprimento de onda, menor a frequência. Ao contrário, quanto menor o comprimento, maior a frequência. Elas são inversamente proporcionais. Então a primeira é verdadeira, a segunda é falsa. Mais uma. O átomo de Bohr considera que o movimento dos elétrons ocorre em órbitas de energia fixa, podendo os elétrons mudarem de órbitas livremente. É falso, tem que ter energia, né? Para eles mudarem. Exatamente, é falso. Essa troca não é livre. Eu preciso dar energia para isso, para ele trocar. Senão você tinha tudo brilhando. O elétron está subindo e descendo e emitindo energia diretamente. A gente era todo mundo brilhoso. Certo? E nós não somos brilhosos, né? A gente já sabe disso. Brilhante, não brilhoso. Qual a diferença? No sentido literal? Qual é? Sei não, tô perguntando sério mesmo. Não, o que você falou, a gente era brilhante, no caso, brilhoso. Brilhoso é brilho. Brilhante é inteligente, né? Top aí. Ah, entendi. No sentido conotativo.
Exatamente. Beleza. A próxima. O homem é bom, viu? A energia absorvida por um elétron para que o mesmo seja excitado a uma órbita de maior energia é emitida pelo átomo quando o elétrons, caraca, como eu escrevo ruim, bicho, retorna ao seu estado fundamental. Sim, é verdade. Verdade. Certo? É um dos postulados lá de Bohr. Aqui. Então, a primeira é falsa, a segunda é verdadeira. Acho que para finalizar, bora lá, verdadeiro ou falso? A capacidade de absorção de energia luminosa de algumas moléculas permite que sua concentração seja determinada por meio de uma técnica de absorção de micro-ondas. E aí? Acabei de falar disso. E aí, galerinha? True or false? Quem quiser botar só no chat, pode botar também. A parte que é verdade. É falso, cara. Por que é falso? Absorção de micro-ondas? É verdade, é. Tô O falando final do aí que matou, né? o VVIS, é absorção de energia eletromagnética, não tem nada a ver com micro-ondas. Certo? Não é mesmo, tem razão. O modelo atômico de Bohr só funciona perfeitamente para o átomo de hidrogênio. Ignora isso aqui que eu não falei, esqueci de falar. É verdadeiro, tá bom? O lance de Bohr é bacana. Ele conseguiu explicar massa, teoria quântica e tudo, só que só vale para o átomo de hidrogênio. Só funciona o átomo de hidrogênio, o modelo dele. Aí cagou tudo. Não, ele é extrapolado para os outros, mas não existe, quer dizer, eu acho que ainda não existe, me corrija, eu acho que ainda não, com certeza que eu nunca mais também fui atrás de ver isso, mas eu ainda não vi nenhum livro didático que fale que conseguiram mostrar essa mesma parte de você poder, o que é que o Bohr mostrou? Ele calculou o espectro, é que eu não mostrei os cálculos para vocês, mas ele calcula a quantidade de energia que é necessária para que cada elétron seja excitado e o tanto de energia que ele libera. Não foi possível calcular para os outros átomos isso aí, usando o modelo de Bohr. Usando outros modelos dá certo, com o de Bohr não. Certo? Tá. Mas é extrapolável. Eles extrapolam, o Bohr extrapolou para os outros, para calcular. Mas Menos funciona. A ideia vale. Subiu, desceu, emitiu. Beleza? Isso aqui está valendo para todo mundo. 3. O átomo de Bohr, as órbitas do átomo de Bohr são mais energéticas quanto mais perto estão do núcleo. Falso. Falso. Menos energéticas, mais próximo do núcleo. Mas eu vivo perdendo a pontinha. Cadê a vermelha? Pronto. Falso. O espectro de linhas mostra as radiações emitidas pelos elétrons quando os mesmos retornam ao seu estado fundamental. Verdade. Verdadeiro. Beleza? Galera, é assim que eu vou cobrar essa parte na prova. Por exemplo, eu vou pegar os conceitos. Então, foquem principalmente nos conceitos, nas explicações que eu dei para vocês. A nossa aula chegou ao fim. Ainda tem mais um. Isso aqui tinha acabado. Bora lá. O comprimento de onda é a distância entre dois vales ou... Deixa eu ver se tem mais um. Tem não. Entre dois vales ou duas cristas de uma onda... Perdão. O comprimento de onda é a distância entre dois vales ou duas cristas de uma onda. E a frequência é inversamente proporcional ao seu comprimento de onda. Verdadeiro. Verdadeiro. Ao considerar o efeito fotoelétrico, Einstein percebeu que os elétrons só eram expelidos pelo metal quando uma certa quantidade limite de energia era fornecida. Tinha que ser 10 para movimentar, né? Verdade. Tem que ser uma quantidade fixa de energia. Verdadeiro. Certo. Einstein considerou os elétrons como ondas para poder desenvolver o conceito do efeito fotoelétrico. Verdadeiro. A teoria de Planck versa sobre a quantização da energia, ou seja, que a mesma só pode existir em quantidades fixas, chamadas de quantum. Verdade também. Verdadeiro. As quatro são verdadeiras aqui de propósito, tá bom? Então, galera, é isso aí.
Obrigado pela atenção e até a próxima aula. Gostaram da aula? Gostei demais, ficou bem claro. Não saiam ainda, por favor. Eu vou escrever vai aqui no bate-papo e vocês... Deixa eu pegar aqui o attendance também. Split. Deixa eu ver se ele vai. Eu vou escrever aqui vai e vocês vão escrever o nome de vocês. Podem escrever aí. Deixaram tudo escrito. Beleza. Só um minuto. Ei, Bruno, no caso aqui eu tenho aquelas luzes, tipo aqueles globos de luz, né? De festa mesmo. Aí, no caso, o conceito aqui, ele é um prisma, no caso, que reflete a energia da luz. Cara, aqueles globinhos de festa, se for aquele branquinho, isso, depende. Ali é só um monte de espelhinho, porque ele só vai botar a luz branca. Aí tem aqueles que é colorido, que é só os filtros. Ali não são nesse caso. Mas, tipo, dá para fazer. Se você quiser montar um globo de festa com um prisma, dá para fazer. É possível. Certo. Entendi. Mais alguém para fazer a chamada? Dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Completa. Acabou-se. Galera, boa noite. Obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima aula. Valeu, Bruno. Boa noite. Valeu. Valeu, boa noite. Boa noite, galera. Esperando a galera sair. Vou começar a tirar a gente aqui. Paulo. Falta só a Fátima. Fátima. Tchau. Amor, pode trazer água para mim? Pode.